O que é um nerd? Hoje a palavra é um emblema, um selo de orgulho estampado numa camiseta de R$ 200 e usado como bio no Instagram e nome de canal também. Mas houve um tempo, nos anos 90 e começo dos anos 2000, em que ser um nerd no Brasil era ser um iniciado, um peregrino. Ser nerd não era sobre ter sucesso, era sobre conquistar o sucesso. Era uma identidade forjada na escassez. Numa era pré-internet, como a conhecemos, onde a informação era um tesouro guardado em um papel de banca de jornal, numa era pré-globalizada, onde um jogo de videogame parecia um artefato alienígena e muitas vezes estava no idioma que não entendíamos. Numa era pré-mainstream, onde o hobby era motivo de piada e não de orgulho. Essa é a história de como essa identidade foi construída. Não por produtos, mas por rituais. Pela busca nas bancas, pelas tardes hipnóticas na frente da TV Manchete, pelo barulho ensurdecedor de uma lan house à 1 da manhã. Essa é a história de como fomos formados. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meu nerd, sejam bem-vindos ao Grande Nerd. Deixe o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Eram 6 da tarde e o Brasil parava. As brincadeiras no quintal e na rua eram imediatamente deixadas de lado. A TV Manchete, um canal conhecido por sua programação ousada e muitas vezes caótica, fez uma aposta que mudaria absolutamente tudo. Em 1994, ela começou a exibir os Cavaleiros do Zodíaco, e a Manchete não estava exibindo um desenho, ela estava transmitindo uma missa. Cavaleiros foi uma ruptura cultural. Nós éramos uma geração criada em desenhos ocidentais, em sua maioria episódicos. O vilão era mau, o herói era bom, e no final tudo voltava ao normal. A Manchete nos entregou algo diferente. Ela nos deu animes, histórias épicas com heróis cativantes e as tramas cheias de ação e emoção. Ela nos deu longos arcos de história, onde a porrada do episódio anterior tinha consequência. Ela nos deu violência, muita violência. Mas o verdadeiro impacto não foi visual, foi filosófico. O que Cavaleiro do Zodíaco nos deu não foi uma história de luta, foi a nossa primeira lição de filosofia existencial. O conceito central era o cosmo. O cosmo era a ideia radical de que sua vontade, sua força interior podia queimar e se tornar mais forte que o aço. A dublagem clássica da Gota Mágica, com seus erros e sua solenidade, transformava socos em discursos filosóficos. A narração de Jonas Mello, compassada e grave, não descrevia um desenho, narrava uma epopeia grega. Quando Seiya vencia, não era o corpo dele que vencia, era a vontade dele. Para a geração inteira de crianças e adolescentes que se sentiam fracos, diferentes e incompreendidos no mundo real, o arquétipo clássico do nerd, a mensagem de eleve o seu cosmo não era um bordão, era um mantra. Foi a primeira lição. Você pode ser mais forte do que o seu destino. Hoje você tem uma dúvida num jogo, você abre o YouTube. Você assiste a um tutorial, em 5 minutos você resolveu. Nos anos 90, se você tivesse uma dúvida em Dino Crisis ou Resident Evil, você estava preso. Você estava preso porque o jogo, muito provavelmente, estava em inglês, ou pior, japonês. O jogo era uma caixa preta, um enigma indecifrável. E aí você peregrinava, você ia até a banca de jornal mais próxima e comprava a Bíblia. A Ação Games, a Games Power, a Super Game Power. O detonado não era trapaça, era hermenêutica. Era um texto sagrado que traduzia o arcano. A revista era sua pedra de roseta. Isso criou uma cultura onde o conhecimento não era dado, ele era caçado. O garoto comprava a revista que passava a tarde decifrando o detonado de 60 páginas. Não era só um jogador, era um sábio. Ele era o mago da turma da locadora. Na era de escassez, o conhecimento era o verdadeiro capital social. Isso formou uma geração de nerds metatextuais, uma geração que aprendeu que, com o apreciar da obra, o jogo, era preciso primeiro dominar o manual, a revista. O nerd brasileiro não nasceu sabendo, ele aprendeu a estudar. Se a TV Manchete nos deu o cosmo, o RPG de mesa nos deu as ferramentas para construir o nosso. Enquanto o mundo se focava em Dungeons & Dragons, um sistema que te dava um mundo pronto de fantasia medieval, o Brasil foi dominado por algo muito mais complexo e muito mais libertador também. O sistema que definiu o RPG brasileiro foi GURPS. GURPS significa Generic Universal Roleplay System. A promessa estava no nome, era um sistema genérico e universal, e foi o meu primeiro sistema de RPG, inclusive. Ele não te dava um mundo, ele te dava as regras para criar qualquer mundo. GURPS era uma promessa de liberdade absoluta, era um manual de física para a imaginação. Você queria jogar uma aventura com samurais no espaço usando magia? GURPS permitia. Você queria recriar Cavaleiro do Zodíaco? GURPS tinha regra para isso. O mestre de GURPS não era só um contador de história, ele era um demiurgo, um arquiteto de universos. Isso ensinou aos nerds brasileiros a lógica de sistemas.
Ensinou que qualquer realidade, por mais caótica que ela pareça, pode ser quebrada em regras, atributos e perícia. Foi o primeiro passo para uma geração que mais tarde se tornaria programadora, designer ou criadora. GURPS nos ensinou que, se você entende as regras, você pode criar um mundo. Então nós descobrimos Vampiro: A Máscara e tudo mudou. Se GURPS era sobre o que você pode fazer, Vampiro era sobre quem você é. Foi uma revolução. Vampiro não era um jogo sobre matar monstros e pegar tesouro. Era um jogo sobre ser o monstro. Era um jogo sobre política, sobre intriga, sobre interação e, acima de tudo, sobre identidade. O conceito central de vampiro é a máscara. É a regra fundamental que obriga os vampiros a fingir que são humanos e a esconder sua verdadeira natureza para sobreviver. E que metáfora! A máscara era a metáfora filosófica perfeita para a nossa vida. O nerd dos anos 90 era o vampiro. Éramos nós vivendo uma vida dupla, a vida humana, a escola, a família, onde tínhamos que esconder nossos gostos estranhos, e a vida vampírica, o RPG, os animes, a nossa verdadeira identidade. O vampiro era um simulador sociológico para a alienação adolescente. Ensinou ao nerd brasileiro sobre política, as facções da Camarilla, Sabá, sobre a moralidade cinzenta, sobre o terror pessoal, ser diferente. Não era um jogo, era uma sessão de terapia gótica. E nos ensinou a lição mais sombria e mais importante: a identidade é um teatro. E os conflitos mais perigosos não são com espadas, mas com palavras e política. O mundo todo seguiu em frente. Nos anos 90, o mundo descobriu o Super Nintendo, o Nintendo 64, o PlayStation, mas o Brasil não. No Brasil, o Master System nunca morreu. Por quê? Por causa de uma empresa brasileira chamada Tectoy. A Tectoy é uma anomalia de mercado. Ela manteve o Master System e o Mega Drive vivos, produzindo e vendendo os consoles por décadas após a sua obsolescência global. Mas a Tectoy não apenas vendia os consoles, ela fazia algo muito mais genial, ela adaptava. O caso mais emblemático: a Tectoy pegou um jogo japonês chamado Wonder Boy em Monsterland e, numa jogada de mestre, ela trocou os personagens. Ela colocou a Turma da Mônica dentro do jogo. Pensa nisso, isso não é marketing, isso é antropofagia cultural. Como o poeta Oswald de Andrade propôs em seu manifesto, é o ato de devorar a cultura estrangeira, o jogo japonês, e de digeri-la produzindo algo unicamente nosso, o jogo da Turma da Mônica. A Tectoy definiu a alma do nerd brasileiro. Nossa identidade tecnológica não seria pura importação, seria híbrida. A memória afetiva do brasileiro é como um console japonês modificado por uma empresa brasileira. Nós não somos nem importadores nem criadores puros. Nós somos tradutores, nós somos híbridos. Dragão Brasil foi o nosso centro de comando. Era mais do que uma revista de detonados, era uma revista de RPG e que, eu lamento muito, onde eu morava não vendia. Ela foi o nosso primeiro fórum. Numa era pré-internet, a Dragão Brasil criava uma cultura participativa. A seção de cartas era a nossa thread. Ela formou a comunidade. E das páginas dessa revista nasceu Tormenta. Tormenta foi o nosso grito do Ipiranga Nerd, e é verdade, eu estava lá. Eu tive esse livro, tá perdido em algum lugar aqui. Foi a nossa declaração de independência. Se a Tectoy adaptou, Marcelo Cassaro e a equipe da Dragão criaram. Pela primeira vez, no cenário de RPG mais popular e mais jogado do Brasil, era brasileiro. E que universo, meus amigos! Tormenta era, em si, uma síntese de tudo que o nerd brasileiro amava. Tinha a fantasia medieval de D&D, mas tinha a estética de anime que aprendemos a amar na Manchete. Era o produto perfeito para a geração Manchete. Tormenta foi a prova de que nós não precisávamos mais traduzir ou adaptar, nós podíamos criar. E então veio a internet, mas ela não veio, ela precisou ser invocada, e a invocação tinha um som. E esse som era o nosso ritual. A gente esperava da meia-noite ou 2 da tarde no sábado. Era o ritual de um pulso único. O telefone de casa ficava ocupado para desespero dos nossos pais. Aquele som não era ruído, era um mantra. Era o som de um ritual de passagem. Era o som da fronteira entre o mundo físico e o cyberespaço sendo cruzado. A dificuldade de acesso tornava a internet preciosa. Você não desperdiçava tempo online. Você entrava com um objetivo. A lentidão nos ensinou paciência. A escassez transformou o ato de estar online em um evento sagrado. Um portal que exigia sacrifício. O sono, a conta de telefone, para ser aberto.
Uma vez online, nós íamos para o Mirk ou para o ICQ. Eu usei muito mais o ICQ. E a primeira pergunta, o rito de passagem de qualquer conversa era: oi, quer TC? Idade? Sexo? Localização? Como você é? O que você curte? Memórias sendo desbloqueadas. E essa pergunta simples escondia uma revolução filosófica. Pela primeira vez na história da massa, a sua identidade não era o seu corpo. A sua identidade era o seu nickname e a sua capacidade de digitar. Inclusive, eu lembro que durante muitos anos eu fui o Ken, que meu nome na América Online era Kenshin X. As pessoas ligavam para minha casa: oi, poderia falar com quem? Enfim, vamos voltar pro texto. O Mirk e o ICQ foram um laboratório cartesiano. Foi a dissociação total entre a res cogitans, a mente pensante, o seu texto, e a res extensa, o corpo físico. Para o nerd, que muitas das vezes era oprimido por conta do seu corpo, da sua aparência, dos seus óculos, o Mirk foi a libertação. Foi a prova de que, num mundo justo, a sua mente era tudo o que importava. Foi a nossa primeira utopia. Mas a internet no Brasil tinha uma particularidade. Ela não era solitária, ela era coletiva. Isso é fundamental. Em muitos países, a internet cresceu dentro de casa. No Brasil, por causa da desigualdade, do alto custo da banda larga, a internet cresceu fora de casa. Nós íamos para a Lan House. A Lan House foi um fenômeno social. Ela foi o principal local de acesso à internet para milhões de brasileiros. E ela foi a nossa praça pública, a nossa ágora. A Lan House foi o terceiro lugar da nossa geração. Não era a casa nem a escola, era a catedral do bairro. Ela era o oposto do Mirk. Ela pegou o nerd que estava isolado no quarto e o forçou a socializar. Você não jogava contra um player anônimo. Você jogava contra o Paulo, que estava a 3 cadeiras de distância. Você podia ouvir ele xingando quando perdia. A Lan House criou uma comunidade híbrida, um lugar físico para você ter uma experiência digital. Foi um antídoto que impediu a nossa geração se tornasse totalmente alienada. E na catedral, a gente rezava uma missa chamada Counter-Strike. O corujão, passar a noite inteira na Lan House jogando, era o nosso rito de resistência. Counter-Strike foi o primeiro esporte nerd. Não era um esporte individual, era coletivo. O CS nos ensinou na marra que a escola não conseguia. Trabalho em equipe, comunicação, estratégia, confiança e a dolorosa gestão da derrota. Mas o ápice, o momento em que o nerd brasileiro se formou, foi quando criamos o mapa CS_Rio. Pense na jornada. Nós devoramos anime japonês. Nós devoramos o console e transformamos em algo nosso. Nós criamos nosso próprio universo de fantasia e agora nós invadimos o jogo americano. Nós hackeamos o Counter-Strike e colocamos a nossa realidade, a favela do Rio, dentro dele. Como um desenvolvedor disse na época, a comunidade tem um poder de criação que uma empresa grande nunca vai ter. Foi a nossa antropofagia final. Nós dissemos ao mundo: nós não estamos mais consumindo a sua cultura. Nós estamos criando a nossa e vocês vão ter que jogar nela. A Manchete faliu, as revistas de detonado desapareceram, as lan houses fecharam ou se tornaram raras lembranças nostálgicas. Mas os pilares que eles ergueram, esses permanecem. A geração que aprendeu a filosofia estoica com Ceia, a política com Vampiro à Máscara, o trabalho em equipe com Counter-Strike, é a geração que hoje define a cultura. Os esportes são o legado do Corujão. O streaming de anime é o legado da Manchete. O nerd venceu. Aquele que era o pária hoje é o padrão. O estranho hoje dita as regras. Mas fica a nossa reflexão. Agora que tudo é fácil, agora que o anime está na Netflix em 4K no dia seguinte do Japão, agora que o detonado é um vídeo de 10 segundos do TikTok, agora que a internet está no nosso bolso, horas por dia, e que a máscara não é mais necessária, ao ganharmos um mundo, será que não perdemos um pouco daquela magia? Aquela magia que só existia na dificuldade, na peregrinação, na comunidade forçada na lan house, no som daquele mantra que prometiam um mundo novo. Então, se meu nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal se quiser ajudar. Nós temos aqui um QR Code lá embaixo na descrição também. E mais abaixo também a nossa lojinha da Amazon para você fazer a compra de qualquer coisa que você quiser. Vai ajudar pra caramba nesse canal. Para você não aumenta o preço, mas eu ganho uma pequena comissão. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.